A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 2 do primeiro trimestre de 2025. A lição 2 que tem o tema Somos cristãos, ou somos discípulos de Cristo, ou somos seguidores de Cristo. Primeiro trimestre de 2025, você já sabe, tem o tema Em Defesa da Fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência, porque as heresias são antigas, né? Mas elas agora estão com a nova aparência para atrair mais pessoas para si. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo gravar mais um vídeo, agradecendo a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcelo, de você muito obrigado. Para mim é um prazer ter vocês aqui junto comigo fazendo esse canal. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, de você muito obrigado. Curta nossos vídeos, comente. Se estiver gostando do nosso conteúdo, se for possível, compartilhe ele com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, leitura diária da sexta-feira, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, que tem como tema: Paulo chama esta doutrina judaizante de outro evangelho, né? Porque eles estavam ali querendo impor algumas coisas à salvação, mas a salvação, né, é adquirida através de Jesus Cristo. Ele queria impor algumas coisas da lei aos irmãos da igreja primitiva novo convertido. E Paulo vai dizer que não faz mais necessário observar a lei ou as obras da lei, né? Só o que Jesus já fez é o suficiente para a salvação. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, vamos começar a partir do versículo 6, né, que tem como epígrafe a inconsistência dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, capítulo 1, o versículo é 8 e 9, mas vamos ler a partir do versículo 6 até o verso 9, que diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Veja, eles estavam a citar a Jesus, mas já estavam passando para outro evangelho. Aí Paulo diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o que? Anátema, ou seja, rejeite, não queira receber. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, ou não queira, não aceite, não receba, porque o evangelho que ele anunciou é o único. Não pode haver mudança, não pode haver alteração. É o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação. Então, se alguém vier com outro evangelho, como nós estamos vendo na atualidade, um outro evangelho por aí sendo disseminado, não aceite. Aceite o evangelho bíblico, baseado na Bíblia. E Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, nos lembra que o evangelho é suficiente e inalterável, né? Ele não pode ser alterado, ele é o suficiente. A salvação vem exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, tá vendo? A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e não pode ser alterada. Essa mensagem nos desafia a rejeitar qualquer distorção, a permanecer firme na verdade e a proclamar o evangelho com fidelidade. Tá vendo? O evangelho não pode ser alterado, nada. É o que já está aí. Não pode mudar. Hoje estão querendo mudar. Hoje estão querendo adequar o evangelho às pessoas, não as pessoas se adequar ao evangelho. Então esse é um outro evangelho. Paulo disse que nós não devemos aceitar. Devemos ser o que? Anátema, recusar. Porque não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que é baseado, né, na Bíblia e tudo que Cristo já fez por nós. E ele vai falar também a respeito do que? Dos judaizantes. Na lição vai perguntar quem eram os judaizantes, ou os falsos irmãos, como ele diz em Gálatas capítulo 2, verso 4. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão, né? Porque os judaizantes eram judeus que aceitaram a Cristo, mas eles queriam que os outros irmãos, os gentios,
observasse as obras da lei. E Paulo vai dizer que não se faz mais necessário. Aí, quem eram eles? Aí diz assim: o termo judaizante, derivado do verbo grego ioudazo, que está lá em Gálatas capítulo 2, verso 14, significa viver como judeu ou adotar os costumes e ritos judaicos. Esse termo descreve um grupo dentro da igreja primitiva que procurava impor as práticas da lei mosaica. Tá vendo? Era um grupo de judeus que aceitaram a Cristo, mas mesmo assim queria impor as práticas da lei mosaica, como a circuncisão, a observância de dias santos e as restrições alimentares. Tudo isso ele queria impor aos gentios que aceitaram a Cristo, para que eles fossem circuncidados, para que eles observassem os dias santos e não comessem todo tipo de alimento. Porque os judeus até hoje são assim. E eles queriam que os irmãos daquela época fizessem a mesma coisa. E mais, que isso seria necessário para a salvação. Esses indivíduos são apresentados por Paulo como opositores do Evangelho da Graça e são referidos de maneira contundente como falsos irmãos. Gálatas capítulo 2, verso 4. Os judaizantes surgiram entre os cristãos judeus, especialmente em Jerusalém, a igreja mãe. Eles acreditavam que a salvação em Cristo deveria ser completada pela adesão da lei de Moisés, tanto para judeus quanto para gentios. Essa visão distorcia o evangelho, transformando em um sistema híbrido que mesclava a graça de Deus com a justiça baseada em obra. Tá? É isso que eles queriam fazer. O judaizante era esse tipo de irmão que estava ali infiltrado, né, na igreja primitiva, para querer mesclar a salvação em Cristo com as obras da lei. E Paulo vai dizer que não mais faz necessário fazer observância das obras da lei. Só o que Jesus fez já é o suficiente. Isso era o judaizante. Por isso que Paulo vai alertar sobre o outro evangelho. Naquela época de Paulo já estava tendo um outro evangelho. E na nossa atual ainda está da mesma forma. Tem um outro evangelho por aí que não é o evangelho de Cristo. O evangelho do vinde como está e ficar como chegaste. O camarada chega para a igreja, da mesma forma que ele chegou, ele continua. Não tem mudança, não tem transformação, não tem renúncia, não tem nada. E esse é o que? Um outro evangelho. Muitas igrejas proclamando um evangelho sem usar a Bíblia. Então, a gente não entende como pode ser isso. E muita gente se enveredando por esse caminho. Por esse caminho é um caminho que não tem renúncia. É um caminho que não tem transformação. Aí eles preferem ir para um caminho do qual eles não são obrigados a nada, não respondem a nada, a ninguém, só a eles mesmos, e fazem da vida o que eles querem. Então isso aí é um outro evangelho. Porque o evangelho de Cristo exige o quê? Transformação, renúncia. Que Jesus mesmo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz de cada dia. E esse outro evangelho não é baseado nisso. Esse outro evangelho é baseado na facilidade. O camarada pode fazer o que ele quiser da vida dele sem se preocupar com nada. E diz muitas vezes que Deus recebe você do jeito que você é. Sim, Ele nos recebe do jeito que a gente é. Mas quando nós chegamos até Ele, tem que haver o quê? Transformação. E nesse outro evangelho não tem transformação. É vinde como está e ficar como chegaste. Então a gente tem que estar atento a essas coisas e fazer como Paulo, né? Permanecer firme no verdadeiro evangelho. Um evangelho que transforma, um evangelho que cura, um evangelho que salva, um evangelho que dá direito ao homem à eternidade, que é o evangelho de Jesus Cristo. Aquele que veio, mas a qualquer momento estará voltando. Amém?